Olá, graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um GC Online. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez em mais uma semana para conhecer mais sobre a palavra de Deus, para adorarmos juntos ao Senhor e crescermos, avançarmos juntos. GC é isso, né? Grupo de crescimento. Então a gente vai crescer aqui em unidade, no conhecimento, na graça de Deus. E eu convido você para nós orarmos ao Senhor, iniciando mais esse programa. Senhor Jesus, obrigado por mais esse privilégio, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aqui, Senhor, em unidade, em comunhão com os meus irmãos. Deus, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando, nós conhecermos mais sobre o Senhor. Fala conosco mais uma vez. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Declaro mais uma vez, quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Jesus é a nossa fonte, Ele é o nosso rio. E é dele que nós precisamos, que nós devemos beber, de saciar a sede da nossa alma. Amém. Hoje é o dia de tema livre aqui no GC Online, né? Todo mês a agenda da nossa igreja nos sugere alguns temas para os nossos GCs e tem um dia que é o tema livre. E aqui no GC Online é do mesmo jeito. Já convido você para pegar a sua Bíblia, já que hoje não tem estudo, não vou convidar você para pegar a sua agenda, mas como o nosso estudo é tema livre, pega a sua Bíblia, nós aqui juntos, eu, a Lívia, a Fernanda e o Alisson, vamos conversar mais sobre a palavra de Deus e o tema que nós vamos falar hoje é vida devocional. Nós vamos falar sobre devocional no nosso tema livre desse mês. Mateus capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Mateus aí o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento.
capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8, diz assim: Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Glória a Deus. Existe um contexto, como a gente sempre fala, né, que circunda esse texto. E nós vemos Jesus, antes de nos ensinar a orar, ele nos ensina como nós não devemos orar. E a forma como nós não devemos orar, ele usa o exemplo, né, dos fariseus. Eu sempre brinco dizendo que ao invés de ser um testemunho, são testemunhos, né? São histórias, ilustrações de como nós não devemos fazer, como não devemos nos comportar. E Jesus se utiliza muito da figura dos fariseus para falar de coisas, né, de forma de viver, de uma vida que nós não devemos viver como cristãos. E ele diz que os fariseus, eles iam para as esquinas, eles queriam se expor, fazer uma oração bonita, uma frase bem feita, porque eles queriam ser vistos pelos homens. E o próprio Jesus diz, né, eles não terão recompensa, porque a recompensa deles, o que eles querem é ser vistos, então eles estão sendo vistos, né, eles estão recebendo a atenção dos homens. Eu sempre tinha uma professora no ensino fundamental que ela dizia, quer aparecer, põe a melancia na cabeça e sai na rua. Todo professor de ensino fundamental fala isso. Pronto. Nós temos aqui a Lívia, que já foi uma professora. Hoje ela é pastora, mas ela já foi uma professora. Que dizia isso para os seus alunos? Ela quer aparecer, põe a melancia na cabeça. Deus, perdoa, Senhor, meus alunos aí que estão me assistindo. Mas Jesus falou isso para os discípulos. Então não queiram aparecer igual aos fariseus. Se quiser aparecer, põe a melancia na cabeça. Mas não queiram ser igual aos fariseus. Mas, ao invés de viverem essa vida de oração, essa vida de devoção, né, que deseja, ao invés de ser visto por Deus, ser visto pelos homens, fechem o quarto de vocês. Quando orar, vão para o quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E esse é um texto que a gente sempre usa muito para falar sobre devocional, sobre tempo com Deus, sobre tempo a sós com Deus. E eu costumo, né, nos discipulados, nos atendimentos, sempre dizer, gente, assim como o nosso corpo precisa de um alimento diariamente, não é nem só diariamente, né? Existe um período de horas, né? A gente já fica com fome, com a barriga roncando, fala Deus. E a gente precisa se alimentar da mesma forma na nossa vida espiritual. Nós precisamos ter essa rotina de quarto. Nós precisamos ter essa rotina de secreto, né? O que muito se diz, o que nós vamos fazer no céu, se hoje nós não queremos nos relacionar com Deus aqui, a gente vai fazer o que na eternidade? Vai fazer o que no céu? E isso mostra a importância de separar esse tempo, de ter essa rotina de um devocional mesmo, de uma vida devocional, né? Nós sabemos que adorar a Deus não é uma questão de uma música simplesmente. Não é um momento que você vive em um culto, em uma celebração. A nossa vida precisa ser uma vida de adoração. E devoção é assim também. Isso é ter uma vida devocional. É você viver um estilo de vida de devoção a Deus. E isso inclui você dar prioridade para o Senhor nas suas horas, na programação do seu tempo, na sua agenda. Geralmente, quando você, né, ama alguém, quando você gosta de alguém, você quer passar tempo com aquela pessoa, né? Embora muitas vezes, né, tem até aquele rolê lá da linguagem do amor, nem todo mundo tem a linguagem de amor de tempo de qualidade. Mas todo mundo que ama alguém quer ter aquela pessoa por perto. Intimidade, né? Exatamente. Embora não seja a forma direta como você vai expressar o seu amor por aquela pessoa, mas para você expressar o seu amor por aquela pessoa, você precisa ter ela perto de você. E isso fala do quanto que a gente sofre quando alguém que a gente ama está longe. Eu, particularmente, moro muito longe da minha família. Então, de vez em quando, a minha mãe me liga, manda uma mensagem, porque eu estou com saudade, né? Esses dias a minha irmã me mandou uma mensagem muito fofa.
maravilhosa, te amo. Mandou uma mensagem pra mim dizendo, hoje a saudade bateu mais forte e tal. Muito romântica, né? Que coisa muito linda. Mas quando a gente ama alguém, a gente quer estar perto desse alguém. Amém. A gente quer estar perto dessa pessoa. E da mesma forma, é também o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente ama o Senhor, amamos. Mas a gente tem gastado tempo com Deus, tem gastado tempo de conversa, de intimidade, de relacionamento, né? Eu sei que eu tô falando muito, mas eu vou abrir, mas só dando uma introdução. Posso falar, só dando aquela breve, restrita introdução. Eu lembro que na minha época de seminário eu ouvi um ditado com um dos professores e ele dizia, gente, para você conhecer alguém, e eu sempre falo isso quando eu vou pregar sobre oração, sobre intimidade, para você conhecer alguém, você precisa comprar um pacote de sal e você só conhece aquela pessoa depois que você consumiu todo aquele pacote de sal. Lembrando que ninguém pega um prato de sal e come, Exatamente. né? É no tempero do dia a dia, ou seja, demora acabar um pacote de sal. É um processo, é vivência, relacionamento, é uma caminhada longa para você desenvolver intimidade com alguém. Se você consome um pacote de sal de uma vez, você precisa urgentemente procurar um médico para se consultar, fazer uns exames para ver como anda, né, a sua pressão, porque o sal ele precisa ser consumido, né, no tempero, são pitadas de sal e relacionamento se constrói dessa mesma forma. Assim, intimidade com Deus, né? É tempo a ser investido, não é tempo gasto, não é tempo jogado fora, é tempo investido na intimidade, no relacionamento com o Senhor. Pastora Lívia. Gente, isso é muito normal, isso é muito importante da gente, porque assim, é um assunto tão básico, mas é no básico que às vezes a gente erra, né? As pequenas pedrinhas, uma palavra fala, as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. São coisas que às vezes a gente já sabe, mas a gente não faz, né? Então, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu oro, falo com Deus o dia todo. Mas peraí, você conversa com as pessoas que você ama, assim, correndo o dia todo? É muito importante a gente ter aquele momento de intimidade com Deus. Eu gosto de comparar, tipo, como a gente tem essa forma que Jesus fala que nós somos a noiva e Ele é o noivo, nós tem aquele momento ali de conhecimento. O Senhor já nos conhece por dentro e por fora. Ele que criou a gente, Ele sabe a nossa história, sabe de tudo. Mas nós precisamos gastar tempo conhecendo mais. Né? Em Oséias 6,6 fala, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então tem que ser um processo. Sim. E assim, para as pessoas que falam, nossa, mas eu não consigo parar um tempo muito grande para poder fazer isso, eu ainda, sei lá, eu fico desconcentrada, eu ainda fico olhando para as paredes, porque a sensação que dá é isso, né? Nós precisamos realmente fechar o nosso coração. Mentira, coração não fecha o coração para Deus. Fechar nossa porta do quarto, nossos olhos e levar a nossa mente ao entendimento com a palavra de Deus num lugar de conhecimento de Deus. Amém. E a gente se aprofunda pela palavra, pela oração, em concordância com aquela palavra, né? Nós, no momento de adoração, onde a gente agradece e adora a Deus pelo que Ele é, no momento dos nossos cultos, né? Então, eu gosto de falar assim, disciplina espiritual é oração, jejum, leitura da palavra e comunhão. Comunhão é algo que também desenvolve a gente espiritualmente. Então, o cristão, ele precisa amadurecer e ele vai começar esse processo de mais intensificação nesse lugar no devocional, né? A gente precisa lembrar, eu não tomo banho todo dia, não escovo o dente todo dia, não me alimento 3, 4, 5 vezes por dia, que tem gente que come muito, né? Então, nós precisamos de ter essa atenção também na nossa vida espiritual. Porque antigamente, por que a gente às vezes demora a virar a chavinha, né? Porque antes a gente não fazia isso, a gente vivia a vida da gente do jeito que a gente queria. Mas hoje nós já fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então nós temos uma nova realidade, nascemos de novo. E assim como um bebê na fé, às vezes no início ele vai só balbuciar algumas palavrinhas, ele vai conseguir replicar ou conseguir caminhar em passos lentos, mas trupicando, mas à medida que a gente vai
se alimentando, o bebê é assim, precisa estar mamando ali, ó, de 2 em 2 horas, né? Os médicos falam, ou até quando a criança quiser. E tem que ir comendo, ali se alimentando do leite da mãe, comendo não, né? Mamando o leitinho da mamãe e tudo. E nós cristãos na fé temos que saber, peraí, como é que está a minha vida espiritual no crescimento? Eu ainda estou precisando ainda estou capengando, tem quantos anos que eu oro 2 minutos para Deus todo dia, né? Eu preciso aumentar o meu nível de fome para Deus, né? Eu preciso de orar e aumentar o meu estômago espiritual para que eu possa ter mais sede, mais fome da presença dele, porque quanto mais me alimento, mais eu cresço, né? Sim. Só que nós precisamos nutrir a nossa vida com a palavra de Deus. Então, para a gente crescer espiritualmente, é uma vida devocional, uma devoção, é algo que eu me dedico exclusivamente. Então, tem um tempo, fechar a porta do quarto, que significa vou separar esse tempo só para mim. Amém. E para Deus. Amém. E ter essa exclusividade, né? Porque às vezes a gente é exclusivo por um monte de coisa. A gente dá atenção a 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas nós precisamos de falar assim, não, esse agora é só eu e Jesus aqui. É verdade. Às vezes eu não tenho palavras suficientes. Às vezes minhas palavras vão ser meio estranhas, né? No início, mas como a gente falou em outros programas aqui, o Espírito Santo intercede por nós e nos guia a oração efetiva. Então a gente vai treinando, a gente vai aprendendo, a gente vai falando um pouquinho, depois no outro dia a gente aumenta mais um pouquinho. O pastor Lucinho, ele sempre fala isso no púlpito, né? Ele fala assim, gente, às vezes a pessoa quer orar, ela quer começar 2 horas de oração por dia, ela não vai dar conta, mas começa com 5 minutos. Depois ela aumenta para 10 minutos, depois ela aumenta para 15 e vai aumentando, e vai aumentando. E aí cada um vai vendo, né, o tanto que pode viver ali essa vida devocional no Senhor. Além de, não é só ali também, né? Porque depois desse momento que você fecha a porta no quarto, tem a vida lá fora. E a gente continua ali em contato com o Espírito Santo para nos guiar durante o dia. Verdade. Mas começa ali, né, no secreto. É verdade, amém. E é uma questão até de disciplina. Sim. Né? A gente sempre trata muito das disciplinas espirituais, né? Da oração, né? Da leitura bíblica, do jejum, né? E isso tudo é uma vida devocional. As disciplinas espirituais formam uma vida devocional, né? E esse tempo de secreto, esse tempo separado, também é uma disciplina espiritual. E por falar em disciplina, a gente tem aqui 2 atletas, né? Fernanda e Alisson. Né? Fernanda, a gente sempre vê nos stories dela, ela sempre está na academia, dia de frio, e ela não vai sozinha, não. Ela carrega a mãe, carrega a irmã, né? Aquela coisa, o exercício pela disciplina. E o Alisson também é atleta tem que ter disciplina para fazer o exercício, para alcançar o objetivo. E a vida espiritual também precisa de disciplina, ó. A gente também precisa ser disciplinado para separar esse tempo para Deus, né? Nesse sentido de ser intencional. Claro que a nossa vida toda precisa ser dedicada ao Senhor, é uma vida que louva e adora a Deus. Mas a gente precisa ser disciplinado na leitura bíblica, na oração, no jejum, ter disciplina, porque as nossas emoções não nos deixam, né, levantar da cama para ir para a academia da mesma forma que as nossas emoções não querem nos permitir buscar o Senhor e a sua vontade, não é? Sim. Uma coisa muito importante, assim, para se lembrar é que tem dia que a vontade não vai vir mesmo, né? Tem dia que a sua vontade é assistir uma série, não pensar em nada, ficar ali na rede social. Em relação à academia, a vontade é quase todos os dias. Dormir um pouco mais. Dormir um pouco mais. Mas aquilo é vital. É vital. Em Romanos fala que a gente precisa prestar um culto racional para Deus. Sim. Então, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, tudo tem que estar ali. Em João também fala, né, que nós precisamos... Deus está em busca de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, é muito sério isso, gente. Não é claro que para todo hábito, a gente precisa, sim, ter uma disciplina, a gente precisa se forçar. Na ciência, existem alguns estudos que você demora, acho que 21 dias para criar um novo hábito.
aquilo não vem. A vontade de levantar da sua cama e ir para academia num frio, igual tá fazendo em Belo Horizonte, não é simples assim. Dá vontade de ficar ali, debaixo da coberta. É verdade. Não dá vontade de comer bem todos os dias, não dá vontade de ir trabalhar todos os dias, mas a gente precisa fazer isso. É vital pra gente, a gente precisa. E ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E quando a gente não se enche de Deus, da palavra dele, a gente vai se encher de outra coisa. É verdade. Porque fica um vazio na gente. Então, assim, do que você tem se enchido? Com o que você tem perdido e gastado o seu tempo? Mais vale pouco tempo gasto com qualidade ali, com o Espírito Santo, recebendo dele, aprendendo, se alimentando, crescendo em graça, do que, às vezes, um tempo que você está ali, você abre aquele devocional assim do celular, nada contra, eu também faço, mas quantas vezes eu já fiz isso, terminei e falei, cara, eu não sei nem o que eu li, mas porque eu tenho que fazer. Mas se você for para academia e ficar lá fazendo o trem errado, não vai adiantar de nada. Assim como se você passa ali aquele tempo... Vai até te adoecer, né? Vai até te adoecer, exatamente. Então, assim... Tá vendo? Eu sei das coisas. Na teoria, Ele vai pra academia, gente, é isso. é isso. Estão me cobrando aqui, vocês estão vendo? Isso é uma luta, isso é uma batalha, uma perseguição. Aqui, eu lembro de algumas conversas, né? Embora não seja o tema central, essa questão de exercício físico, a questão devocional, mas tem muito a ver com a disciplina. E eu me lembro de causos de família, casos familiares. Né? Eu me lembro de vezes eu brincando com a minha mãe. Minha mãe é mulher sábia, mulher de Deus. E eu brincando com ela, dizendo, ela acho que ela estava indo para caminhar, ou estava me mandando ir caminhar, alguma coisa desse, fazer caminhada. Eu disse, mãe, a Bíblia diz que o exercício físico para nada é proveitoso, mas vale a piedade. Tem base bíblica, Pois Senhor. é, mas Deus a minha tá mãe, ela é vendo. tão de Deus, que ela me respondeu, pois vai tentar ser piedoso sem saúde? Então, né, Que mãe legal. não existe. Isso A aí, saúde mãe. que Deus quer para nós é uma saúde integral, né? Envolve corpo, alma e espírito. Mas o nosso foco aqui é saúde espiritual e Há um a parêntese disciplina. aqui, porque né, deixa Deus falar, né? Amém. A gente é livre. Amém. Mas né, Alisson, a importância dessa disciplina para a gente, de fato, desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus, mas tão íntimo ao ponto, né, igual um relacionamento entre pai e filho. Existe uma fase do crescimento que o pai, ele está a todo momento alertando ao filho, você não pode fazer isso. E tem momentos que ele precisa até corrigir, né? Foi assim no meu desenvolvimento, acredito que no seu também, né? Corrigir, meu pai sempre dizia, né? Olha a vara, olha a vara. E em alguns momentos é até necessário que isso aconteça, mas chega um ponto de maturidade e de relacionamento que eu já sei o que agrada o meu pai. Sim. Eu já sei, né, o que é certo e o que é errado de acordo com aquilo que ele me ensinou. E por meio de uma vida devocional disciplinada, acaba que a gente também vai conhecendo o caráter de Deus, vai conhecendo o que agrada a Deus. Deus não precisa estar a todo momento dando alertas para a gente. Deus não precisa estar a todo momento nas nossas palavras, né, naquilo que acontece corriqueiramente na vida cristã, mandando gente falar com a gente, né, faz isso porque Deus tem essa direção. Não, porque a gente já sabe o que agrada a Deus, a gente já sabe quando a gente está em desobediência. E tudo isso é por meio de um relacionamento, uma vida devocional que é disciplinada. Sim, e eu creio que a maturidade espiritual faz com que essa chave vire dentro de nós, de realmente entender o que eu preciso fazer, aquilo que não é bom para mim. Então, a partir do momento que essa chave vire, que eu entendo a importância do devocional, eu falo, cara, isso é igual a Fernanda falou, isso aqui é vital. Então, e é algo que a gente vê no nosso dia a dia, a diferença de quando a gente gasta mais tempo e quando a gente não gasta tempo no devocional. Acho que até o nosso humor muda, até o nosso semblante muda, parece que é igual Moisés, chegou lá, resplandeceu assim, ó, a gente sai até brilhando. É verdade. Então, quando a gente deixa de fazer algo que a gente sente, só que a gente chegar até esse momento onde vai se tornar algo prazeroso, antes vai exigir de nós uma disciplina, vai exigir de nós sacrifício. Então, uma vez Deus fala comigo umas coisas muito... uma vez Deus falou comigo em relação a tempo, por exemplo, que eu fico no celular.
tempo que às vezes eu passo conversando, mesmo numa roda de amigos, que às vezes a gente fica lá por horas conversando e o tempo parece que nem passou, que a gente ficou lá por 3 horas, parece que foi 3 minutos. E uma vez Deus me questionou, falou assim, será que você tem realmente gastado esse tempo comigo? Será que você tem sentido prazer em estar na minha presença? E foi um choque para mim. Porque eu falei assim, Deus, me perdoa. Me perdoa porque às vezes eu fico 10 horas no celular e eu não consigo ficar 1 hora orando. Então, eu creio que a gente precisa entender essa disciplina até chegar em algo prazeroso, porque é um pai, é o nosso pai. Então, não é conversar com uma pessoa estranha. Quando é uma pessoa estranha, se chegar, colocar aqui, a gente vai ficar 2 minutos e vai ficar 1. Acabou o assunto. Só que quando a gente tem intimidade, a gente vai passar tempo. É igual vocês falaram no começo, que se a gente tem intimidade com Deus, naturalmente a gente vai ter o que falar, a gente vai ter o momento que a gente vai entender que a gente precisa ouvir. Então, é um relacionamento que é construído. Sim. E é um processo. E não é aquilo que a gente... hoje eu não estou sentindo. A gente vive pela fé. A Bíblia fala que o justo vai viver pela fé. A gente vive conforme aquilo que a gente acredita. Eu sei que isso aqui de fechar a porta do meu quarto e falar com Deus é algo que o Senhor espera de mim. Então, eu vou fazer. No início, às vezes, igual você falou, às vezes, parece que eu não estou sentindo prazer em fazer isso, mas eu não tenho que viver conforme aquilo que eu estou sentindo, Sim. Eu tenho que viver conforme a fé, porque os nossos sentidos, eles nos sabotam. Uma hora você está sentindo uma coisa, outra hora você está sentindo outra, por isso que é importante a vida devocional, para equilibrar até as nossas emoções. Porque por mais que desafiadora a situação que a gente enfrenta, se a gente teve um momento ali com Deus pela manhã, ou se você faz pela noite, ou tarde, não sei, dependendo do horário que você faz, você equilibra suas emoções e o Senhor vai testificar no seu coração que Ele está no controle, Ele vai te dar uma palavra, você vai pegar aquele versículo, vai alimentar, vai ruminar ele durante o dia, e aquilo vai te acalentar, vai, organizar ali internamente os seus pensamentos, e as coisas vão fluir melhor. Então, antes de eu não estou com vontade, não, peraí, eu vou fazer porque Deus espera isso de mim, e eu sou um crente, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Igual a gente não tem vontade de comer alimento saudável, mas eu preciso comer um alimento saudável, porque senão a conta já chega. E eu vou ter comprometimento na minha saúde, na saúde espiritual a mesma coisa. Porque uma pessoa que não tem uma vida devocional, quando vem a luta, gente, não sustenta. A pessoa desaba das suas emoções, Sim. desaba em todos os sentidos. Por quê? Porque ela está fraca, né? Sim. Então, nós precisamos de fortalecer os músculos espirituais, os músculos da nossa alma na palavra de Deus. Para que quando vem o dia mau, eu já estou pronta. Não, peraí, o dia não é favorável, mas a paz de Deus que excede o entendimento, guarda o meu coração e mente Amém. Em Cristo Jesus. Amém. E a pessoa está cheia ali de Deus e aquilo vai trazendo fé para ela. Exatamente. Esse enchimento vem justamente por meio desse relacionamento. E interessante, relacionamento não é sobre momentos específicos, por isso que não pode ser de forma religiosa, como a Fernanda falou, fazer por fazer, mas é intimidade. Nós mesmos aqui, nós 4, nós somos amigos, a gente sai aqui do estúdio e o nosso relacionamento não termina. A gente continua se relacionando durante a semana, a gente sai, vai para um rolê, vai comer alguma coisa, a gente conversa, a gente se aconselha, ora uns pelos outros, isso é relacionamento, isso é intimidade. Que assim seja a sua vida com Deus, a nossa vida com Deus, uma vida devocional efetiva, viva e ardente em amor pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar encerrando mais um GC Online. Que o Senhor te abençoe com graça, com paz, com misericórdia e favor. E até o próximo programa. Senhor Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por esse privilégio que nós temos, que é ter acesso ao relacionamento contigo, a viver uma vida de devoção, uma vida devocional. Que o Senhor nos auxilie nessa caminhada, nos ajude, nos convide e nos atraia para mais perto do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero beber no teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
vontade de